Então, vamos apresentar os nossos convidados dessa noite. E estamos com 3 teólogos aqui, 3 estudiosos da lei. Nossa, bonito, né? Eles já estão praticamente saindo correndo aqui agora, estão aí no nosso palco. Fizemos um jogo aqui de forma que eles pareçam que estão perto, mas estão respeitando os limites de distanciamento entre um e outro. É tudo jogo cênico, galera. Trouxemos aí o Juninho, que tá fazendo cursos aí de dramaturgia na escola da Rede Globo. Brincadeira, esse é o Netinho faltou hoje. E então hoje estamos aqui vou pela ordem dos que estão perto de mim. Pastor Rafael França, pastor Jadson. Tu gosta mais de Ribeiro ou de Silva ser apresentado assim, Jadson? Pode ser, qualquer um, né? O Jadson Stark, ele gosta na verdade de ser o Homem de Ferro, né? Meu Deus do céu. E o pastor Alexandre Silva. Os 3 vão bater um papo sobre na pressão da cruz. O que vamos conversar nessa noite então? Como os discípulos reagiram diante do sacrifício de Jesus, diante daqueles últimos momentos. Você pode ver que eles estão com Bíblia ali na mão, e a gente vai mexer bastante na palavra. Vai ser um papo descontraído, mas ao mesmo tempo com conteúdo nessa noite. Pelo menos é o que eu espero. Se vocês não fizerem isso, eu fui defraudado se eles não me entregarem isso que eles prometeram, né? E eu vou começar, na verdade, com uma pergunta. Na verdade, a gente está na Semana Santa, e muita gente até sabe boa parte das atividades que aconteceram naquela última semana de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo, né? Começa com o Domingo de Ramos, ele voltando para Jerusalém, sendo recebido pela multidão, celebrando, Hosana, Hosana. Já cantamos o Hosana essa semana, né? Que salvou a live do Rafael. As folhas eram de Ramos lá, aqui não foi não. Aqui não, aqui ele pegou o mato do nosso quintal, gente. Foi uma lástima o que ele fez aqui, mas a Hosana salvou. E logo depois Jesus chora por Jerusalém. Depois ele manda os seus discípulos prepararem a Páscoa, e a gente tem aquela cena que todo mundo está acostumado, Jesus dando as últimas orientações na última ceia, a traição, depois Jesus indo para o Getsemane, e aí que a gente vai entrar e começar a contextualizar o nosso papo. Esses últimos acontecimentos entre a ceia e a crucificação. Por quê? Nós temos 12 discípulos, 12 caras que andaram com Jesus durante o seu ministério e que tiveram reações distintas naquele momento, e que na verdade a gente vai tentar entrar na mente dos caras e entender por que eles reagiram daquela forma. E a minha primeira pergunta, na verdade, é uma impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que até a hora da crucificação aqueles caras estavam entendendo quantos por cento? 20, 15, 10% do que estava acontecendo. Na minha concepção, e eu passo a palavra para vocês aí já fazendo a saudação, a apresentação e de repente consideração inicial, os caras não estavam entendendo ainda nada sobre o sacrifício de Jesus. Ou estou errado? Pode começar, Rafael. Bom, acredito que não. Não, porque inclusive quando Jesus deixa claro para eles, né, o plano dele de que ele iria morrer, o pessoal Pedro falou, não tem como, isso não vai acontecer, não pode. Então mesmo Jesus explicando para eles, eu fico pensando, Jesus explicando, eles já não entenderam. Quando estava acontecendo, então, acho que é aí que eles começou a cair a ficha, mas ainda assim eles não entenderam. E a gente vê o pós, né, quando eles voltaram para suas tarefas anteriores, a gente consegue ver que mesmo depois de ter acontecido aquilo que Jesus já tinha predito, ainda assim eles estavam meio que avoados sobre o que tudo aquilo significou. Então Jesus explicou, eles não entenderam, aquilo que Jesus explicou aconteceu, mas ainda assim parece que a ficha não tinha caído. Aí quando Jesus volta, explica para eles, que aí parece que a ficha começou a... Tudo que Jesus falou começou a fazer um sentido. Pelo menos é a minha percepção. Não, Belô? Esse é meu apelido, né? Eu também tenho essa impressão, porque eles, de alguma maneira, me parece que eles, ainda que acreditassem que Jesus poderia passar por tudo aquilo que ele estava dizendo, eu tenho a impressão que eles esperavam
algo, alguma surpresa, Uma reviravolta, alguma coisa que Jesus, de alguma maneira, pudesse sair por cima, né, no modo de ver deles, ou como que escapando daquilo que era o sofrimento maior dele. A impressão que eu tenho é que, na verdade, eles ainda estavam com a ideia muito forte do Messias ser o rei de Israel. Então, essa mentalidade de Jesus ser o Messias, ser o rei, isso era muito forte. E qual é a evidência que eu tenho disso? É que na ceia, na última ceia, eles estão discutindo quem vai sentar ao lado dele. Composição do ministério, é isso? É isso aí. Então eles estão ali, mas estão falando assim, caramba, ele vai assumir o reino, tá? Aquela expectativa, aquele burburinho, mas eu quero saber o seguinte, quem é que vai estar do lado direito ou do lado esquerdo? Então isso já demonstra que eles não estão muito atinados ou pensando no martírio de Jesus, na morte ou no sofrimento. Pelo contrário, eu acho que pela entrada, inclusive, quando eu olho assim o texto, eles entrando em Jerusalém, a questão dos ramos, a galera gritando Hosana, eu fico imaginando o coração deles, vai acontecer, ele vai assumir o poder, esse negócio, a casa agora vai cair para os romanos, nós vamos começar a mandar nisso. Não, e eles continuam com esse pensamento em Atos 1. É isso aí. Mesmo após a ressurreição de Jesus, Jesus está querendo então delegar o poder, a autoridade, e eles vêm com o assunto novamente. Será nesse período que o Senhor vai restaurar Israel? Então essa mesma ideia, ainda depois da ressurreição, me parece que continua ali muito Com essa expectativa muito visível ali na vida deles. Concordo. Sim. Então, assim, a gente concorda que eles ainda não tinham entendido o ministério sacrificial de Jesus. Por outro lado, hoje, para a gente é muito fácil olhar para os discípulos, as reações deles, os pensamentos deles e condená-los, falar assim, tolinhos, bobinhos, não entenderam nada. E muitas vezes essa é a nossa tendência, de olhar e condenar. O que a gente viu ali dos discípulos de vocês? Como é que vocês avaliam a reação dos discípulos diante do que estava então realmente acontecendo? Quer falar do Pedro primeiro? Fala o Pedrão. Você conversa comigo, velho? Eu ia pedir só pro Juninho colocar você lá na imagem, mano. O quê? Porque aí você tá falando, É. eles só devem estar ouvindo a tua voz. Deixa ele participando E ali uma outra na tela. sugestão então, talvez no momento da sugestão, aí tu direciona, pô. Eu estou jogando no ar para ver quem porque a gente abraça. fica Né? esperando, né? Não. Quem pega e coloca no coração. Gente. Aí, agora sim. Então, ficou fala legal. de Pedro. Pedro é um dos personagens que eu, gosto demais, admiro demais. Esses dias até lá na casa a gente estava conversando em relação a Pedro e Paulo, não que fazendo, né, conversando quem era melhor, mas eu gosto mais de Pedro porque ele esse período que ele passou com Jesus explica muitas coisas, né, da carreira cristã, coisa que nós temos. Então a gente vê ali em Lucas 5, ele reconhecendo Jesus como Senhor, como Deus, né, quando ele, depois ali da pesca ali, que ele chama ele de Kyrios, né, de Senhor, um tom de divindade. Então ali ele reconhece Jesus como Deus. Mas dali até a gente vê lá em Atos, né, um homem com autoridade, alguém que... Esse processo todo, né, que se deu nos 3 anos de ministério de Jesus, mostra um Pedro muito oscilante. Ou alguém que oscilava demais. Né? E fala de Paulo, que Paulo tem, né, a tradição diz que ele foi, né, para o deserto da Arábia e lá e ficou também 3 anos, né, tendo o seu aprendizado, como ele mesmo diz lá em Gálatas, que não foi nem de carne nem de sangue, sim no próprio Espírito. Só que a gente não sabe o que aconteceu ali, né, em relação a Paulo. Agora, em relação a Pedro, a gente consegue acompanhar essa carreira dele. É quase lá no FIFA, né, o modo carreira, a gente consegue entender o que aconteceu. E dentro disso tudo, a gente consegue ver algumas personalidades, né, de Pedro, né, alguém que era muito impulsivo, alguém que até essa questão da oscilação dele é uma característica dele, alguém que era muito apaixonado por aquilo que ele faz, aquilo que ele fazia era com muita
com muito fervor, né? Intensidade, né? Muita intensidade, até o erro. Os erros que ele fazia era com muita intensidade. E tudo isso, no momento da cruz, fica em evidência. Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Quando não, eu vou com você até o final. Então ele abraça a causa mesmo com fervor insano. Mas também quando ele trai, na leitura do texto dá para ver que ele é bem enfático. Eu não conheço esse homem, não sei. Então ele era muito... como é que falou? Intenso. Muito Intenso. intenso. Impulsivo. Impulsivo naquilo que ele fazia, tanto para o ruim quanto para o mal. Então, Pedro está nessa montanha russa aí de emoções, e na pressão da cruz seguiu esse mesmo cronograma aí. E por outro lado, então, a gente enxerga um Judas um tanto mais meticuloso, intenso também, intenso nas suas falas. Interessante é que enquanto eu estudava, eu voltei um pouco na ceia de 6 dias antes daquela que seria a última, quando ele estava ainda em Betânia com Maria. Ali o texto diz que já era uma ceia, já era um momento de ceia. E Judas ali, ele já tem uma atitude que demonstra muito daquilo que estava acontecendo com ele, dentro dele, no momento de pressão. Diante de tudo aquilo que Jesus já estava avisando, de tudo aquilo que Jesus já estava trazendo sobre o futuro, sobre o propósito dele, 6 dias antes daquela ceia que a gente conhece como mais tradicional, Judas então já tinha uma atitude que sinalizava a postura de um certo traidor, de alguém que de alguma maneira estava com o foco deturpado, dentro daquilo que a gente ainda introduziu, sobre a mentalidade mais política, voltado mais, um Jesus mais político, né, mais mundano. O que Judas faz diante do ato de adoração de Maria? Ele traz aquela questão, né, isso aqui poderia ser vendido e dado aos pobres, e vocês conhecem o texto, vocês sabem que aí Jesus diz então que os pobres vocês sempre terão. Mas como é que eu enxergo essa fala de Judas? Já é um prenúncio daquilo que poderia vir. Já me demonstra a maneira que ele se comportaria nesse tempo de pressão diante da crucificação. E de uma forma negativa. Agora, quando fala assim, a gente entende, de certa forma, Judas como um radical político. Geralmente, todas as linhas aí que vão falar sobre o Judas vão trazer uma linha não só política, uma linha materialista, só que na verdade não é que Judas ele era todo materialista, todo político. Judas tem todo um contexto também social. Por exemplo, o fato dele ser um judeu, um zelote, ele tinha aquele ranço dos romanos, ele queria de alguma maneira que esse Jesus que ele esperava, o entendimento que ele tinha do messianato de Jesus era um entendimento deturpado. Então ele esperava que esse Jesus, que ele esperava ser o político que daria então fim, ou ao menos vingaria aquilo que ele sentia contra os romanos. Então a tendência é que Judas sempre é visto como um malfeitor, como um mau caráter, mas na verdade tinha também todo um contexto de um Judas que sofreu diante de um povo romano. Eu acho que isso não justifica, né? Mas, infelizmente, ele ficou com essa conotação mais negativa, mais política, mais materialista. Por causa do fim da história. Mais empreendedor. Né? Aquele que vendeu Jesus. Entrega e vende. Uma mente mais empreendedora, né? No fim das contas materialista, humanista. Talvez bem perto do que a gente vive hoje, né? A Sim. mentalidade do mundo hoje. Mentalidade. Né? E quantos estão seguindo Jesus a despeito daquilo que ele pode oferecer e de quanto a pessoa pode ganhar. E abrem mão dele por qualquer preço. E João, Jadson? João é legal pra caramba. Você concorda com essa distribuição aí, ó? Um falou de Pedro, o cara que tava lá, tava cá, outro do Judas, traidor. Aí o pastor fica com o João, só pra... Cara, João é o cara demais. Gente boa. Primeiro que ele... são filhos de Zebedeu.
filho de Salomé, que provavelmente é irmã de Maria, então são primos de Jesus. O pai deles tinha, de João nesse caso, né, tinha um empreendimento, era um empreendedor, usando esse... Caiu o negócio. Não sei. Do empreendedor. Ele tentou disfarçar. Tinha os barquinhos lá de pesca. Na verdade, Salomé sustentou o ministério de Jesus. Mas é interessante porque eles são apelidados de Boanerges, né? Então, filhos do trovão. E a ideia aqui é de caras serem explosivos. A gente consegue ver uma das características dele, assim, no decorrer de andar com Jesus. Quando os caras estão expulsando o demônio em nome de Jesus e não fazem parte do grupo, eles pedem que Jesus vai lá e acabe com esse negócio, que era só eles que tinham direito. Outro momento também muito legal, assim, olhando essa questão do Boanerges, não o episódio em si com eles, é quando eles saem de Samaria e a galera lá não atende, não quer saber de Jesus, e aí eles fazem um pedido. Manda fogo para resolver o problema. Acabar com eles. Então você consegue ver a personalidade deles, assim, tanto de João, no caso que eu estou falando, e de Tiago, com seu irmão, da ideia desses caras assim, cara nervoso mesmo, né? E no final da história, a mudança que tem de caminhar com Jesus, né? Porque de Boanerges, de Filhos do Trovão, para ser chamado de discípulo do amor é muita transformação. A transformação ocorreu. É muita transformação. É uma mãe, é uma moça. É uma mãe. Não, um pai. É um pai. O pai amoroso. Então, o João tem isso. Então, quando a gente olha a história dele, eu penso... Mas tem 2 episódios que são... E aqui dá a impressão que fazem parte, talvez, da mesma história. Primeiro aparece a mãe deles intercedendo por eles, diante do primo, né? Quando tu estiveres lá, e aquela visão messiânica do reinado aqui, terreno, coloca eles aí, um à direita ou à esquerda. Jesus fala assim, olha, quem vai determinar isso é meu pai. Mas imagina, né? E agora, novamente na ceia, aparece esse debate. Então a gente não sabe se... porque Jesus está falando lá do sofrimento de tudo e a galera está debatendo para saber quem vai ser o primeiro. Então, isso para mim é interessante. Porque a visão que eles tinham ainda é desse Jesus político, histórico. Para João isso é muito forte. Talvez por causa da forma que eles foram ensinados também, né, Jadson? Eu acho que esse ponto que o Alexandre está colocando é importante, até porque temos pessoas bastante tempo de igreja assistindo, tem pessoa que está chegando agora. E a gente tem falado muito sobre essa expectativa do Jesus político, da expectativa do Messias político. Por que Israel precisava tanto desse Messias político? Por que o povo de Israel tinha essa expectativa e colocava todo esse peso no Messias, no caso, Salvador, Jesus? Por que tinha? Acho que essa contextualização histórica pode ser importante. É muito por causa do sofrimento que eles viviam devido ao cativeiro, à prisão, e eles perdendo também ali a vivência do povo, que tinha toda uma singularidade. Então eles queriam, num certo sentido, um resgate, uma segurança total, né? Já vinha numa cadeia de investidas, né, de outros impérios, e, entre outros fatores. Eu penso que depois do período babilônico, o chamado período remanescente, né, ou período da restauração, onde o Império Medo-Persa deixa eles reconstruírem Jerusalém e tem a nova retomada, a partir deles se tornarem escravos da Babilônia, nunca mais eles foram livres. Eles vão ter um período muito pequeno, já no ano 70, 170 mais ou menos, que eles alcançam uma liberdade. Depois eles são conquistados pelos romanos. Então, desde esse período da restauração, havia uma expectativa com o templo, com o culto, com o povo se guardando,
que eles obedecendo, novamente eles viveriam a experiência que os antigos tiveram com Davi, Salomão. E as promessas que o próprio Deus foi deliberando acerca do povo. Exatamente. E aí essas profecias, através dos profetas do Antigo Testamento, sempre apontando para esse Messias que viria e restauraria inclusive a glória de Israel diante das nações, né? Com a sua importância, melhor assim, diante das nações, isso era cultivado neles o tempo todo. E conforme foi se passando os anos, por exemplo, do período da restauração, vem o Império Medo-Persa, vem o Império Grego, há um período que eles são conquistados pelos assírios, depois há essa libertação pelos macabeus, e aí chega finalmente o período perto do nascimento de Jesus, onde o Império Romano domina toda aquela parte daquela região do Oriente Médio, e ele, sabendo de como o povo funciona, é interessante, os romanos eles começam a agir na cultura dos judeus. Um dos detalhes é impressionante para mim, é que, por exemplo, sempre no povo de Israel, desde a lei mosaica, sempre teve um sumo sacerdote. Com a influência de Roma sobre o povo judeu, ou o povo de Israel, eles colocam 2 sumos sacerdotes. Na verdade, no período de Jesus, quem deveria ser o sumo sacerdote seria Zacarias, pai de João Batista, né? E isso não acontece. Por quê? Porque o Império Romano, ele percebe que para ele ter o controle do povo, ele precisa trabalhar em cima do templo. E aí passou a ser um cargo político. Né? Então você vê Anás, Caifás participando como representante, inclusive, de Roma, embora fosse essa junção política e religião começa muito. E aí o que acontece? O que eles querem de fato é uma liberdade, onde o povo novamente pudesse assumir as rédeas da história e se tornar uma nação do Deus vivo. Então, nessa região da Palestina, onde o povo está localizado, em Jerusalém, havia sempre muitos messias, pessoas se dizendo Cristos para tentar assumir. Porque eram as profecias, o ensinamento oratório, porque o povo judeu era o povo escolhido, eleito de Deus. Eles cresceram então ouvindo isso. Quando essa libertação, essa proeminência não acontece, eles ficam sempre numa expectativa de uma libertação e que mantém a segurança do povo. E eu acho que tem um ponto, já te passo, um ponto importante, que se a gente reparar, fizer um contraste com o Antigo Testamento, um dos pecados mais recorrentes no Antigo Testamento era a idolatria. Sempre buscando os deuses vizinhos. E de repente eles invertem aquilo, e no Novo Testamento, e até hoje, não se fala em outros deuses em Israel. Exatamente. Eles fecham questão depois do cativeiro, depois do período de sofrimento, e falam assim, não, agora nós somos o povo do Deus vivo. Só que não identificam Jesus como o Messias enviado por Deus. E ainda vivem nessa expectativa. Eles ainda vivem, né, nessa espera. Nessa espera que Jesus foi, né? E só retomando um pouco, acredito que essa necessidade de um reinado, de um rei, é algo, acho que quase parte do gene do judeu, né? Ele, desde lá do período de Juízes, né? Que os pessoas estão pedindo um rei. Então eles pediram para Gideão, Abimeleque tentou se tornar rei, e eles sempre tentaram porque o rei ele simbolizava esse poderio, né? Tanto militar quanto político, social. Então, talvez a gente não consiga ter essa visão agora, mas pensar num povo, né, com poder bélico, militar e com certa proeminência naquele tempo significava muitas coisas. Isso significava, inclusive, o Deus dele. Então, tipo assim, o povo que tinha uma proeminência significava que o Deus daquele povo tinha também uma certa proeminência. Então, eles buscavam a todo custo esperavam ter essa pessoa que simbolizava esse rei, como foi o Egito.
Tanto que Faraó simbolizava o Deus também, né? Então, eles tinham essa... Então foi passando, tanto que quando chegou em Samuel, eles tanto que insistiram que conseguiram um rei, dá para ver que assim, não era o intento de Deus que aquilo acontecesse. Eu sou o rei de vocês. Mas eles queriam porque queriam ter um rei. E nesse momento desse Messias, que supostamente poderia ser, então, mais um, ou o Salvador, o Rei, é como que se eles começam a enxergar mais uma vez a esperança se esvaindo. Por isso que foi importante, então, Vitor, você pedir para a gente trazer esse contexto, porque é nesse momento, então, que, mais uma vez... A minha esperança, a esperança de Israel... aparece. E aí a gente volta então para a questão dos discípulos. Isso. Na cabeça deles, tudo aquilo que eles acreditaram durante tanto tempo estava indo por água abaixo, quando eles começam a ver Jesus sendo preso, torturado, julgado, condenado, morto. Então, na cabeça deles, a pressão da cruz, na verdade, a cruz era um sinal de fracasso para eles. Ou estou errado de imaginar dessa forma? Exatamente. Também, né? De ver, como foi falado aqui o Alexandre, a esperança se esvair, né? Então, eles tinham essa esperança de que vai surgir um rei que vai nos libertar, vai ter um rei que vai vir com uma certa autoridade, como foi Davi, até porque Jesus tinha essa linhagem, né, da davídica, então eles tinham essa esperança, aí quando chega ali o momento da cruz, parece que deu tudo errado. E o engraçado é que mesmo que Jesus explicando tudo para eles, a sensação é essa mesmo, deu errado. O plano deu errado. Mas... Porque Jesus foi um dos que fez muitas coisas que os outros supostos Messias não havia feito. Então, muito do que Jesus fez começou a borbulhar a evidência de que, cara, parece que esse é o cara. Esse é o cara. Então, o fato de começar a dar medo no pessoal do povo romano. Isso, o fato dos religiosos. Dos religiosos, do próprio povo. Então, essas coisas, opa, ele tem algo diferente aí. Então, pode ser que, de fato, seja esse cara aí que vai nos libertar dos romanos. Um detalhe interessante nessa expectativa é que eles sempre separavam a cadeira, né, para Elias, né? Porque, então, imagina, toda a Páscoa, e nesse caso da Páscoa, eles tinham uma cadeira que eles davam na ceia, que representava Elias, que viria antes do Messias chegar. Então, para você ver como isso estava muito enraizado na cultura, porque cada celebração eles lembravam, Elias vai vir, o Messias vai vir e nós vamos assumir o lugar. E tem a pergunta de Jesus para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí a resposta, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí vem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro, viu? Foi Pedro. E aí eu quero voltar justamente para Pedro, porque Pedro é um personagem super interessante nesse período aí do final da ceia até a crucificação. Porque primeiro ele é avisado de que ele negaria. E ele não acredita e levanta a sua bandeira e fala assim: eu vou contigo até a morte, estou disposto. Quando chegam os homens para prender Jesus, Pedro parece que está disposto a cumprir aquela promessa que ele fez. Com a espadada, porque se a questão de Pedro fosse o medo desde o começo, ele já teria fugido ali mesmo. Mas ele parece disposto a cumprir a promessa. Na verdade, até talvez ele pule na frente de Jesus e fale assim: agora eu vou mostrar que você não me conhece. Né? Pula, tira a espada, corta a orelha do soldado e aí a gente já sabe o fim da história. Como é que tu vê isso daí, Rafael? Era isso mesmo? Pedro ele estava realmente disposto a ir até a morte e de repente, depois daquela bronca, o cérebro dele dá uma bugada? Eu vejo, mesmo esquema daquela questão da oscilação. Eu vejo ele ali disposto. Né? Eu vejo ele ali disposto de fato a ir até a morte, como ele falou. Ele foi muito intenso naquilo, em cumprir a promessa que ele fez, a palavra que ele deu para Jesus de que ele iria até a morte. Né? Só que como essa questão da oscilação, a gente pode ver que alguns
algum tempo depois, né? Essa muda a chavinha, para não sei o que acontece com ele, aquele cara que estava tão disposto a morrer por Jesus, a ser questionado, a ser confrontado, na verdade, talvez até, inclusive, pelo medo da morte, porque ele foi colocado com alguém que estava junto com Jesus. Então ali ele recua, né? E o texto deixa claro assim que ele foi bem intenso também ao recusar, ao negar Jesus. Então ele é bem enfático, que não conhecia, não sabia quem era, nunca andou com ele. E quando a ficha cai, parece que essa intenção, essa intensidade que ele tinha ao negar foi transformado na mesma forma de colocar uma certa tristeza, um rancor, assim, sei lá. Mas ele é tomado de uma profunda, como a palavra diz, uma profunda tristeza, a ponto de aquilo que ele, o fervor que ele teve para negar foi o mesmo, parece ter sido o mesmo baque que ele teve ao perceber a burrada que fez. Então ele tentou defender, negou, se arrependeu. Então ele de fato essa montanha russa nossa aí, e por isso que eu acho que ele representa tanto a gente, assim, que ele demonstra um pouco de nós. Às vezes estamos lá em cima, estamos lá embaixo, buscamos defender Jesus com unhas e dentes, depois não conseguimos, abrimos mão por coisas pequenas. Então ele representa em muito assim a nossa caminhada cristã às vezes. É isso aí. Vocês querem dar pitaco em Pedro? Vocês podem falar aí de Pedro que o Rafa falou. Dentro de Pedro, eu também preciso, eu acho que um ponto que é legal, que Jesus avisa para ele que ele vai trair. Né? Jesus avisa. Ó, você vai me trair. Quer dizer, ele já dá o sinal. Né? Talvez para ilustrar essa maneira, esse rompante dele. Jesus aponta para ele. A outra coisa que eu acho interessante dentro disso é que também Jesus menciona que Pedro, nesse momento, o diabo tinha pedido a vida dele. Na cabeça dele. E aí, é melhor assim. E na questão de Pedro, penso que o diabo pede, né? Jesus chega falando assim, olha, ele pediu você. E a resposta natural que talvez a gente ouviria de qualquer outro cristão, né? Era o seguinte, Senhor, então livra-me, né? E aí Jesus fala assim, olha, você vai ser peneirado. Você vai, quase que você vai, mas... Né? Não vai. Então esse processo até da traição, esse processo da loucura, da questão do negar Jesus, de ter essa vivência toda, também era um processo que era predito que aconteceria na vida de Pedro. Eu acredito, assim como Jesus, né, avisou de tudo que ia acontecer com ele, e eles não acreditaram, não entenderam, talvez tenha sido a mesma coisa com Pedro. Você vai me negar. E eu não sei se ele não entendeu, não acreditou, né? Falou, não, isso aí ele tá chutando, mas não vai acontecer não, porque eu sei que eu nunca te deixarei. Então acho que tudo aquilo, esse processo que Jesus, né, avisa antes, ainda assim, eles não entendem, eles não querem, eles não aceitam, se assim podemos dizer. Sim. Então é algo muito... E nessa perspectiva ainda de Jesus avisar, de Jesus demonstrar, de Jesus trazer o que aconteceria, ocorre também agora na última ceia com Judas. É isso aí. Exatamente. Por que é importante falar sobre isso? Eu também acho, né, isso muito importante. Porque Jesus é como que se em todo o tempo ele estivesse dando a oportunidade dos discípulos alinharem, né, a vida, a decisão, a reação deles nessa pressão da cruz. No caso de Judas, naquela ceia ali de João 13, por exemplo, Jesus, antes de dizer quem o iria trair, ele diz assim, ó, em verdade eu digo que um
de vocês, um desses me trairá. Então é mais uma vez Jesus dando uma oportunidade para os discípulos, como que avisando para Pedro, avisando a João, de certa forma, lá no seu contexto geral. E o que vocês dizem das respostas que eles dão? Porque a impressão é que aqui, quando fala assim, é um de vocês que vai me trair, que bate um desespero geral e todo mundo começa a perguntar, não sei se com medo de si próprio ou com medo da pessoa que está do lado. É exatamente o que eu ia trazer agora. Porque nessa hora, por exemplo, na mesa, na ceia, que Jesus traz essa informação, que ao meu modo de ver é bombástica. O texto diz que Judas pergunta... Se fosse um filme, ia dar aquele... Tanã, um de vocês vai me trair. E o foco, né, Judas pergunta, porventura serei eu, mestre? E é interessante que você lendo o contexto histórico, os comentaristas e essa gama de informação que é por aí, sugere até um certo cochicho entre os dois. É como se Judas estivesse muito próximo de Jesus ali naquela mesa. Porque quando ele traz assim, um de vocês me trairá. Aí Judas, porventura será eu? E o texto diz assim, tu dizes. Dependendo da versão, vai falar assim, tu falou. Tem outro texto paralelo de Lucas que traz a ideia do bocado que ele daria, do pão que ele molharia no prato. Mas o que é importante para mim na resposta do Judas? Ele tem a oportunidade, naquele momento, de perceber mais uma vez, esse é o Messias verdadeiro. Ele, na verdade, sabe que sou eu. É como se Jesus estivesse dando a oportunidade para ele reconhecer. Porque o texto fala de um traidor. A profecia de Salmo diz que existiria esse momento. Então é interessante que Atos, quando vai eleger o Matias como apóstolo no lugar de Judas, ele traz como que o texto dos Salmos era o que estava acontecendo naquele momento, mas ele profetiza o momento, a situação, mas não o sujeito. Quem viveria aquilo? Quem seria o traidor? E às vezes a gente entra na confusão se ele nasceu para aquilo, se não nasceu para aquilo, se ele teria oportunidade de... As polêmicas. Então. Mas eu quero trazer esse pano de fundo para falar que a resposta de Judas, ela poderia ser diferente. Eu acredito, Vitão, que a resposta dele poderia ser uma resposta diferente, exatamente por causa do aviso, por causa das profecias, e não necessariamente simplesmente dissimular, que é o que ele faz. João? Estou pensando. Na verdade, eu penso assim, a gente costuma dizer que ele é o mais traidor na questão de Judas, mas todos traíram. Todos traíram. Né? Não há diferença. Sim. Né? Ele poderia até cumprir o propósito e depois se arrepender e voltar. Então, mas a traição, ela pode ser cometida de diversas maneiras, né? O de você não estar presente no momento que a pessoa precisa, ou de você realmente apunhalar nesse jeito, né? Ou você negar. Ou você negar. Então, todos os discípulos negaram. Sim. A reação, o pós a traição, Poderia também poderia ser ser diferente, né? E quando a gente olha para Judas, é interessante que você já vê os autores do Evangelho, eles já falam, esse é o traidor, esse é aquele que traiu. Então por quê? Porque a história já passou. Já tinha corrido a história, exatamente. A história já correu. Então, na história correndo, ele é como se a gente falasse de alguém que nos traiu, né? E aí, olhando para o passado. Sim, então, aconteceu, né? Porque os evangelhos, eles são escritos bem depois, né? E isso precisa levar em consideração, porque às vezes a gente está olhando o texto dos evangelhos como se aquilo tivesse acontecendo... Fosse um diário praticamente, né? Todo dia sendo... simultaneamente. Sim. E, sabe? E que não houvesse talvez outras possibilidades ali. Por quê? Porque você está lendo ele de maneira corrida, né? E então precisa sempre lembrar, né, que é um relato. É interessante que Paulo lá em Corinto, quando vai falar sobre a ceia, ele já começa falando assim, olha, no dia que o Senhor foi traído. Tá vendo? Exatamente. Então, tá vendo? Ele olha para trás, para aquilo que aconteceu e já colocou.
Então, Judas foi esse que não se arrependeu, e como foi falado. Mas o alerta, isso é interessante. E uma coisa, eu não sei se você vai falar, mas eu acho que talvez o diferencial de todos os personagens que aqui nós estamos trabalhando é o posicionamento de Jesus diante dos discípulos. Porque não fica tão evidente para eles que estão celebrando a ceia que Judas seria aquele que iria trair. Né? Até porque o Judas era intelectualmente falando, o mais favorável a ser o discípulo presidente da comissão. Seria de finanças seria ele. Ele era de fato o tesoureiro, responsável, por exemplo, pela doação aos pobres. A Rosa, aí tu foi maldoso. Rosa, não leva pro coração não, Rosa. Né? Rosa, te amo, Rosa. Pela administração em si das finanças, que era um papel fundamental naquela época. E uma outra coisa que dentro daquilo que você falava, Jadson, eu acho importante, a palavra traidor naquela época é diferente da conotação que a gente tem hoje. Sim. Por exemplo, a traição nossa hoje está muito associada à deslealdade, à falta de cordialidade, à ausência de caráter. Você, então, não cumpriu com a expectativa de alguém que confiava em você. No tempo de Jesus, a palavra traidor está muito mais associado a uma pessoa que procura viver o seu mérito, a sua questão, o seu objetivo, a despeito do outro que confia nele. Então é lógico que não ameniza o ato, o que Judas fez, a sua atitude, mas e também não ameniza o tom. Mas é importante ressaltar isso aqui, porque senão a gente traz uma ideia de um Judas que traiu, como que um esposo que traiu a esposa, no sentido de deslealdade. Então não foi só uma deslealdade o que Judas vivenciou, cometeu com a pessoa de Jesus. Também foi, de acordo com alguns historiadores, é como que se Judas fosse o mais capaz ou mais forte para aquela situação. É o que a gente falava antes. Ninguém diz ali que Judas foi bonzinho, porque isso está claro no nosso contexto. Para aquele contexto e para a maneira que as pessoas viam o fato de Judas ter entregado ele, é como que se, para acontecer o que foi profetizado, só alguém com esse gabarito. É lógico que isso não é claro, o texto não deixa claro, isso a gente não tem como ter de resposta, não é nem uma linha mais difundida. Mas a maneira que a palavra trair era aplicada naquele contexto é diferente da maneira que a gente aplica hoje. Então a resposta de Judas ali, ela poderia ser uma resposta diferente. E acho que vale aqui uma ressalva. Hoje em dia a gente vê muita gente tentando relativizar ou suavizar, porque se os discípulos tiveram essa reação, ou os evangelistas tiveram essa reação de colocar traidor, traição, que foi uma coisa muito enfática na igreja primitiva, hoje existe uma tentativa assim, não, faz parte, Judas era... Como se a traição fosse algo socialmente aceita num contexto como esse, o que também é uma distorção. Essa era a provocação, né, Vitor? É uma distorção também, não é? Sim. Que desequilibra, né? Até tem uma linha que fala como que foi uma profecia, se assim podemos dizer, né? Então, tipo assim, ele só foi, Judas só cumpriu o papel dele. Ele não estava errado, ele tinha que fazer aquilo, né? Então, há uma linha que tenta amenizar que de fato o ato de Judas, né? Mas nós precisamos entender, como foi colocado aqui, né, dessa questão do contexto, né, de que a predição de Jesus antes é como se fosse uma oportunidade, né, para refletir, tomar uma nova decisão, e que talvez se não fosse ele poderia ser outro, mas que de fato aquilo que Jesus falou com certeza iria se cumprir. Até porque Jesus disse assim, olha, isso aqui precisa acontecer, vai se cumprir, mas ai daquele. Então a ideia de Jesus é como que o sujeito é indefinido. Não existe, vai ser... Alguém vai fazer, quem vai ser, né? Então é como se a tentativa de amenizar é uma tentativa de como podemos dizer, de
de um pensamento que tenta, de alguma forma, dizer que hoje, né, o Judas era alguém que favoreceu, né, sendo que Como ele se ele teve, tivesse ajudado. se ele tivesse ajudado, né, como se não houvesse Judas, né, o plano da salvação não teria acontecido. Ai de mim se não fosse o Judas, né? Então, Eu acho que essa maneira de pensar, ela surge com o evangelho apócrifo, Aham, o evangelho de Judas, aham. né? Que ele é mencionado no segundo ou terceiro século. Se eu não estou enganado, ele ganha mais força. E a foi o ideia melhor discípulo. desse evangelho, segundo Judas, é que ele, por ser o melhor discípulo, por ser aquele que ama Mas- a Jesus, que ele nem mais queria, né? fiel a Ele Jesus, teve que fazer isso. ele teve Aham. por obrigação assumir esse papel. Uhum. Importantíssimo para que a salvação pudesse acontecer. Isso era o evangelho apócrifo de Judas. Não é o livro, não é a carta de Judas que tem na Bíblia. Não é a carta de outro. Judas, porque o de Judas ali é irmão de Jesus. Esse aqui é o Judas, a carta apócrifa do Judas Iscariote, como se ele tivesse escrito. O que vale ressaltar é que ele morre, né? Daqui a pouco a gente não possa se entrar muito no que ele vai falar, mas... Não, pode ficar à vontade, Então pô. ele não tem como dar sequência, e percebe-se que esse livro ele não faz muito sentido Aham. diante da cronologia histórica do Novo Testamento. Mas essa ideia desse Judas, que ameniza, que traz uma vertente diferente, que lá inclusive menciona o relacionamento de Jesus com Maria Madalena, essa carta apócrifa, que é considerado uma carta não genuína, ela traz essa ideia desse Judas que desenvolveu um papel Os iluministas queriam divinizar a atitude de Judas. do Judas. É isso aí. Por isso que eles resgatam essa ideia de que Judas, então, ele foi muito produtivo naquilo que ele fez. Perfeito. Quando, na verdade, a gente sabe que Foi um vacilo. ele Foi um poderia ter vacilo. dado uma resposta diferente para Diferente. Jesus. Só que foi. Na pressão da cruz. E aí a gente sai então do cenário da ceia, porque Judas sai correndo Isso. da ceia. Os demais discípulos ainda ficam ouvindo algumas instruções até que Jesus é chegada a hora. Claro que eu estou cortando a história. Se você quiser, é uma boa oportunidade para você ler aí os evangelhos, a reta final, como foi. Mas aí Jesus chama os mais chegados e fala assim, vamos lá orar. Eu preciso ter um tempo a sós, Chamou vai lá a para o cúpula. Getsemane, chama a cúpula. Onde que os discípulos, já falou que onde nasceu o problema de Judas no coração. Onde que os demais discípulos se perdem nessa caminhada? Onde que eles mais se perdem? Eu acho que é quando as coisas começam a acontecer, de fato. Ali quando ele, como falou no começo, né, que eles parecia que a ficha não tinha caído. Quando as coisas começam a acontecer, eu acho que ali as pernas começam a bambear. Então, ali sei lá, parece que eles começam a ver o império, entre aspas, né, que eles criam de Jesus desmoronando. E ali a tensão realmente começa. Ali a pressão da cruz, quando eles percebem que aquilo que Jesus prediz era real, eu acho que ali eles começam a vir os porquês. Eu acho que essa questão das dúvidas, né, da própria fé que eles tinham, não naquilo que Jesus falou, mas na tradição que eles tinham, né, naquilo que eles acreditavam ser o Messias, quando aquilo começou a ser desmontado e eles começaram a juntar aquilo que Jesus falou com aquilo com a tradição que eles criam e viram que não tinham encaixe, eles começaram a vir um ponto de interrogação na mente deles. Eu acho que ali eles começaram a... E aí? O que vai ser? Vai ser aquilo que a gente creu ou aquilo que Jesus disse? Como que isso se completa? Isso tem encaixe? Então acho que ali eles começaram a agir meio que por instinto.
eu vejo ali eles, né, aí trazendo um pouco mais pro meu personagem, Pedro, agindo meio que por instinto. Então, diante das dúvidas que ele tinha, né, diante de ele, provavelmente por ser um zelote, entra essa questão também da emoção dele, daquilo que ele queria, sendo totalmente ali, né, naquele momento, sendo destruído pela prisão de Jesus. Então começa a vir esses baques, né, que a vida dá, que ele cria numa coisa, aquilo que eu acreditava tá se desmoronando, aquilo que eu tinha esperança para aquilo que eu acreditava acontecer está sendo preso. Então essas questões começaram a fazer com que ele sei lá, duvidasse daquilo, até daquilo que ele cria. E aí as respostas começaram a vir meio que no automático diante dessa... É importante lembrar que o Getsemane era um lugar que reportava os discípulos a uma esfera mais celestial, mais divinizada. E quando chega então essa equipe dos religiosos, os fariseus, com o próprio Judas liderando, onde tem aquela cena tão relembrada, que é o beijo da traição. Naquele momento, os discípulos, eles não conseguem conectar o ambiente com o fato. Porque o Getsemane era um ambiente de busca, de relação, de intimidade, ou ao mesmo tempo, quando Jesus precisava então dessa fala com o Pai, com essa relação com o Pai, ou ao menos ensinar os discípulos, o Getsemane era um ambiente onde eles jamais esperariam que um grupo viria com agressão, ou coisa do tipo. Quando Jesus se direciona para o Getsemane com os discípulos, após aquela ceia, fica muito claro que eles não imaginam que aquilo poderia acontecer por causa da experiência que eles já viveram ali durante toda a vida deles. Se eles estivessem tenso, dificilmente eles dormiriam. Exatamente. Quando a gente está tenso, a gente perde o sono. O medo, a tensão... Então... Por quê? O ambiente era um ambiente que reportava uma paz, esfera celestial, relação com Deus. E diante da fala de Jesus sobre morte, crucificação, e agora a gente vem para um ambiente onde a gente tem presença de Deus, paz, descanso, renovo. É algo que a gente pode olhar. Algo até... acho que é nesse momento que acho que a tensão chega. Porque parece que as coisas começaram a sair da ordem. Tanto daquilo que eles criam, quanto a situação em si. Então, Getsemane, um lugar de paz, agora o negócio virou uma praça de conflito. Então, acho que ali a pressão de fato começou. Ali as coisas começaram a despencar ali. Eu acho que, na verdade, os momentos para cada um é diferenciado nessa expectativa daquilo que está acontecendo. Dos discípulos? Dos discípulos. Eu penso, por exemplo, na questão de Judas, eu acho que quando ele já vai vender Jesus, ele já foi. Então, estou falando aqui do pessoal que está com Jesus, não Judas já foi. Eu penso que Pedro Pedro, eu acho que na hora que Jesus é levado como preso, eu penso que ali rui para ele. Né? João, ele é diferente dos dois, ele permanece ao lado de Jesus. Sim. Mas eu acho que no caso de João, a expectativa dele acaba quando ele vê Jesus na cruz. Uhum. Tá vendo? Então são momentos diferentes. Sim. Que aquele Jesus histórico começa a ser desconstruído. De Tomé nem ressurreto. Exatamente. Então há esse período, aí eu penso, né? Na história, na verdade, a grande maioria deles, quando Jesus, imagina, eu tô na minha mente duas imagens. Jesus sendo aclamado como Messias, algo muito forte, a entrada triunfal em cima de uma mulinha, né? Uhum. Entrando, essa é a imagem. Daqui a pouco você vê uma outra imagem de um Jesus já que tem poder de governar um mundo e de submeter qualquer coisa à sua vontade, ele rendido, completamente entregue diante de uma multidão que está buscando tirar a sua vida.
né? Então, por exemplo, essa imagem do Messias, do libertador, agora vendo Jesus, que seria no lugar onde Pilatos está, que deveria começar a reinar, governar, ali você vê ele sendo maltratado, ele sendo humilhado. Então a imagem, até que o povo tinha, a expectativa que o povo tinha, eu penso que ela começa a ser construída. Então são momentos, né, que eu penso. E o seu auge, lógico, com a crucificação, com a morte dele. Eu penso que ali sepulta, de uma vez por todas, para todos, a esperança dele reinar, dele virar o jogo. Sim. Não sei se vocês têm, mas pelo menos essa Eu vejo imagem isso que eu mesmo. tenho. Tanto que aí, esse é o... Depois disso, cada um volta para Sim. sua casa, para sua rotina. Então, acho que sim, nesse momento ali, acho que a esperança se esvaiu por completo. Mas, por outro lado, é sensacional a gente ver Jesus como, entre aspas, o único momento de fraqueza nele é prostrado diante do Pai. Porque a partir do momento que ele se levanta do Getsêmani, a gente não vê nenhum momento de reticência de Jesus em cumprir o seu propósito. Ele vai firme, mesmo abandonado. E a partir dali já não tem mais... Tanto que na hora de ajudar a carregar a cruz... é até então anônimo que vai ajudar. Não é um dos discípulos que está ali disposto a carregar a cruz. Bom, o tempo está avançando aí. Tem uma pergunta aqui da Helenalda que acho que a gente já começa a ingressar para as aplicações práticas. Tá. Quando o Jadson falava sobre a traição... no momento que o Jadson falava de traição, ela mandou assim: bom, se todos traíram Jesus, você acha que hoje é diferente? Como que nós podemos, como discípulos hoje, aqueles que ficaram com a grande comissão nas costas para carregar, como é que hoje a gente trai? Olha, eu acredito que hoje a gente traz Jesus. E quer ver uma coisa, Vitor, simples, que a gente traz Jesus e muitas vezes a gente não percebe. Vamos voltar naquela ceia, antes da ceia principal de João 13. A ceia onde Jesus está lá em Betânia, na casa de Maria. A Maria, então, ela derrama o que ela tem de mais precioso aos pés de Jesus. O Judas critica o ato de adoração da Maria. E Jesus promove. Ele não só recebe o ato de adoração, como ele também promove. E o que é que eu vejo de traição aqui? É a característica de um traidor questionar a adoração, o estilo de adoração do irmão. Por que eu acredito que hoje ainda, na nossa atualidade, viu, Lenaldo, a gente, no modo geral, traz Jesus? Em momentos ou em circunstâncias que a gente nem percebe. Às vezes a gente vê o irmão adorando ou tendo uma postura, uma atitude de adoração diante de Jesus que nós não faríamos. E a gente então tenta deturpar ou criticar a postura da pessoa, o estilo de adoração, a maneira que a pessoa se expôs diante de Jesus. Quando, na verdade, a nossa crítica demonstra a característica de um traidor. Então, não significa necessariamente que a fala de Judas ali foi a traição em si. Mas, para mim, aponta ou dá um sinal de alguém que tem um perfil de traidor. Outra coisa simples que eu posso dizer também. Muitas vezes a gente traz Jesus... quando a gente deixa de se posicionar em questões absolutas. Então a gente está lá no nosso trabalho, está na nossa escola, está na rua, está na sociedade. A gente é questionado quanto a alguma questão que é absoluto, divino, a gente não se posiciona. Não deixa de ser uma traição. Enquanto o Jadson dava aí os dois recortes, aí Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado pela multidão, e depois Jesus sendo preso e a mesma multidão crucifica. Eu acho interessante assim, a distinção dos discípulos que acompanharam e souberam celebrar o Jesus festejado, mas não souberam sofrer com o Jesus perseguido. E isso eu acho que traz muito para a nossa vida hoje em dia. Porque em determinados momentos a gente vê o Jesus celebrado e a gente se alegra, vê o trabalho das escolas, MPC, Revuc, Homens de Rua, e é tudo lindo. Agora, quando o calo aperta,
eu não vejo muita diferença muitas vezes nas nossas atitudes, às vezes até no coração, não digo as atitudes, talvez a gente não esteja diante de situações tão extremas, mas nos nossos corações, nos nossos pensamentos, às vezes eu não vejo. E eu estou falando de mim, eu não estou jogando a responsabilidade para quem está só nos assistindo. Mas às vezes é uma questão de olhar para dentro e sondar o coração, né? Quer ver uma outra coisa simples aqui, só para eu não perder o que me veio agora? Uma atitude simples que demonstra o perfil do traidor ou uma própria traição. Judas, depois dessa ceia, Jesus então orienta: o que você tem que fazer, vai e faz. Lucas 22. E a gente fica a pensar, para quem que Jesus falou? Falou para Judas ou para o próprio Satanás que já tinha adentrado ele? Um de vós é o diabo. Né? Então, o que eu quero trazer? Ele sai apressadamente. Quando ele sai apressadamente, ele já está, na verdade, dentro do plano da traição. Então, tecnicamente falando, já faz parte da traição essa saída apressada dele. O que é uma atitude traidora hoje para nós? Às vezes a gente está num culto, está numa célula, está num ambiente de comunhão muito gostoso, legal, atrativo. Só que o nosso coração, a nossa mentalidade já está corrompida, deturpada, e muitas vezes a gente sai apressadamente dos ambientes porque a gente já está meticulando traição em relação ao líder, em relação ao irmão, em relação ao pastor. E muitas vezes, eu não estou dizendo que todas as vezes que a gente sai cedo de um culto, de um momento de comunhão, a gente está traindo Jesus, traindo o irmão, traindo o corpo de Cristo. Mas é importante ao menos a gente avaliar a nossa motivação quando isso é recorrente na nossa vida. A comunhão, o momento de comunhão, um pós-culto, eu posso estar viajando com isso aqui que eu estou falando, porque a ceia nos traz comunhão. Jesus teve todo aquele ambiente para preparar os discípulos, para dar as diretivas, falar o que ia acontecer, mas ceia também é comunhão. Quantas vezes a gente não traz Jesus, não traz o corpo de Cristo, porque a gente está tramando coisas no nosso interior e a gente não aguenta nem ficar com as pessoas no tempo de comunhão. Certo. Bom, agora então vamos para o desfecho de cada um dos personagens, diante então da pressão da cruz. E eu vou começar então pelo Rafael, que foi o último, foi o primeiro a apresentar o personagem, né? Então, Rafael, na pressão da cruz, qual foi o desfecho de Pedro? Bom, ele traiu, né? Como nós vemos na Bíblia. Ele se entristeceu demais quando percebeu a traição, né? E ainda assim ele não regressou, né? Então a gente vê que a traição dele, né? Ele também traiu, podemos dizer assim, a negação dele, né? E até a dor que ele sentiu com a negação dele não fez com que ele voltasse, né? Não naquele momento, pelo menos. Mas esse processo da pressão da cruz trouxe maturidade para Pedro. E isso que eu acho muito bonito. Porque dentro desse processo, né, Pedro, ele errou, ele falhou, mas ele ainda deu o passo de volta, né? Então, quando ele dá esse passo de volta, quando ele nega Jesus por medo de perder a própria vida, ao afirmar que ele andava com Jesus, que ele conhecia Jesus, futuramente a gente pode ver que isso não tem mais, a ponto dele ser morto, crucificado também de cabeça para baixo, por reconhecer não ser digno de morrer como seu mestre, porque ele não negou a Jesus quando falaram: você não pode falar sobre ele, você não pode pregar sobre ele, você não pode anunciar aquilo que ele foi, aquilo que ele é e aquilo que ele fez. Mas diante disso, dessa outra pressão que ele teve futuramente, no futuro, depois que ele passou por essa experiência da cruz, pela pressão da cruz, da outra vez ele não recusou. Então o que ele deixa de lição para nós é que, tipo assim, como foi perguntado aí, é possível que a gente traia hoje? É possível, e eu falo por mim, mas eu acredito que por todos, a traição da gente por Cristo de fato, vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Uma hora a gente vai errar, uma hora a gente vai falhar, uma hora a gente vai negar, uma hora a gente vai trair. E o que a gente vai fazer nessa situação? A consciência tem jeito de voltar. Deus nos dá uma nova oportunidade, Deus nos dá uma nova chance. Com Pedro foi assim, com a gente é assim.
Então, se nós demos esse passo de negar a Cristo, a gente já fez isso, né? Ou se a gente fizer isso, a consciência de que é possível sim, mesmo a gente negando Cristo uma vez, lá na frente a gente ainda vai poder ter a oportunidade de morrer por ele. Quando eu falo morrer, não no sentido físico às vezes, mas no sentido de morrer a cada dia por não querer negá-lo. Amém. E você, Judas? Fala, Judas. Vou falar, e aí a gente deixa pro apóstolo do amor terminar. O amor, Termina bem, né? tudo suporta. O fim de Judas, né, é conhecido, então ele conclui a traição, leva lá os religiosos, dá o beijo da traição, né? Interessante que muitos ainda hoje traem Jesus com um beijo ou mais, né? E depois da cruz e de fato ver que aquele Messias que o suposto rei poderia salvar agora no madeiro, na cruz, o texto diz que ele vai devolver então as moedas, procura devolver o ganho dele, as 30 moedas de prata. O texto diz que ele tem então um tremendo remorso, ele busca devolver, né, mas aí os religiosos, os fariseus, o pessoal do Sinédrio já não aceita mais. Ele volta então, se suicida. Uns dizem que ele se enforcou e depois a corda quebrou, e aí por isso que o corpo dele se parte ao meio. Na verdade é o texto de Atos com o enforcamento dele, eles fazem uma junção também, né? E no final das contas eu vejo um Judas que teve a oportunidade de se arrepender, como o Rafael trouxe aqui, mas teve remorso, né? Diferentemente de Pedro, que se arrepende e é restaurado, e quem só tem remorso vive se enforcando por aí. Então eu tenho entendido que muito mais do que reconhecer o erro, reconhecer o pecado, é ir nas pessoas certas, porque Judas ele reconhece o erro. Depois daquilo que ele faz, ele procura na verdade rever. Ele quer não só entregar o valor para dizer assim, ó, eu não tenho parte, mas com isso eu quero desfazer o negócio que eu fiz com vocês. E aí é lógico que ele não consegue, porque já tinha sangue pautado naquele dinheiro. E um detalhe, ele vai procurar se acertar, depois de reconhecer que errou, com os mesmos que ele fez negócio para entregar. Qual é meu entendimento? Não basta reconhecer o erro, a gente precisa correr nas pessoas certas. Então Judas, ele reconheceu o erro dele. Por que então ele não se arrependeu ou voltou aos pés de Jesus, buscou ao menos a fé, aquilo que o próprio Jesus tinha propagado durante o seu ministério? E por fim, demonstra a fraqueza dele, né? O zelo radical que porventura ele possa ter tido ou buscado ter com a vida dele, com a postura dele durante o ministério de Jesus, não foi suficiente para livrá-lo. Isso aí. Mais uma conclusão forte e vamos para a terceira conclusão aí de João. E João diante da cruz, da pressão da cruz? Foi o que melhor reagiu, né? Sim. Não foi nenhum nem o outro. Não, interessante. Foi o que melhor reagiu. Porque a princípio todo mundo foge, mas ele na madrugada ele vai até o pátio onde Jesus passaria pelo Sinédrio, né? Seria julgado. Ele tem acesso porque ele conhece o sumo sacerdote, então ele tinha acesso, e através dessa influência que ele tem, ele consegue levar Pedro junto com ele. E diante da negação de Pedro, João permanece. A gente vê Pedro saindo da história, mas você vai ver João acompanhando o processo da crucificação até o fim. Eu acho que isso para mim é marcante. Por quê? Porque ele se diz, né, discípulo amado, né? Ele fazia parte do ciclo de relacionamento. Dentro dos discípulos tinham 3 que mais se relacionavam, estavam mais perto de Jesus: Pedro, Tiago e João. E dentre todos, ele é o que permanece. Ele tem o privilégio de ver Jesus, de Jesus olhar para ele, olhar para a mãe. Imagina, né?
Que responsabilidade. Falar assim, olha, agora essa aqui é a tua mãe, cuida dela para mim. É um cara que eu penso assim, ele deixa uma marca. Né? Isso não quer dizer que ele não se abala com a morte de Jesus, mas é um cara que foi fiel até o fim. Uma das coisas impressionantes também é quando Jesus ressuscita. Né? Eu gosto... Ele é um dos caras que vai até o sepulcro, é um cara que ainda está antenado, está na expectativa, está na esperança. O Luciano Subirá, ele vai contando sobre Pedro, né? E fala que Jesus faz toda aquela coisa, chama lá para conversar, aí repara, né, a questão de Pedro lá, e por fim pergunta, e esse aí? Né? E esse aí, como é que vai morrer? Eu já vou morrer pelo Senhor. E esse aí, como é que vai morrer? Aí ele diz assim, ó, aí que te importas, né? E aí disse que as más línguas, aí os outros discípulos, e aí, o que falou a respeito aí de João? Aí, na versão do Subirá, né? Fala assim, como é que começa a fofoca de que ele ainda estaria vivo entre nós? Ele falou que todos nós vamos morrer, tal. E esse aí, apontando para João, esse aí, que te importas? Ele não vai morrer não. Todos nós vamos partir pro martírio. E a partir daí ele disse que começa o boato. Que Jesus não morreria e não passaria. E é um negócio estranho na história, porque existe duas correntes sobre a morte dele. Né? Uma que ele teria morrido com Tiago logo no início de Atos, junto. Né? Mas essa teoria ela não tem muito fundamento histórico. Né? A outra, através de Policrato, bispo de Éfeso, no ano 102 até o ano 117, diz que João morreu em casa. Né? Foi perseguido, tentaram matar, viram que não conseguiam, jogaram ele na ilha de Patmos, mesmo assim não morre. Ele é o único seguindo essa corrente que não morreu por martírio. Isso é algo surpreendente. Uau. Isso não quer dizer que ele não sofreu, não teve que passar por não trair Jesus na sua fé diante de todo o império, mas permaneceu firme. E foi o único que chegou a repousar, pelo menos dizem, né, uma das correntes que a mais o pessoal acredita aí, que ele morreu na sua casa em Éfeso. Isso é algo para mim que surpreende. Porque passar por uma época onde teve Nero, Só os caras brabos. só cara brabo na questão ele conseguir passar por esse período que a gente chama da Era dos Mártires, vivo, é algo que surpreende. Tá certo. Bom, ele chegou vivo, mas eu queria dar um desfecho aqui para o nosso Na Pressão da Cruz. Ele chegou a passar por um tempo de sofrimento. Foi preso, onde inclusive escreveu o Apocalipse, né, lá na ilha de Patmos. E eu queria ler, na verdade, para concluir, 4 ou 5 versículos aqui de Apocalipse, que nós falamos sobre a pressão da cruz. E hoje nós vivemos na graça da cruz, a graça que nos alcançou. Amém. E que nos tem sustentado e permitido que sigamos a caminhada, apesar dos percalços que temos dia após dia. E hoje talvez a nossa pressão seja a pressão não de olhar a cruz, de onde nós sabemos que vem a nossa redenção, a nossa salvação e a nossa esperança, mas seja de olhar para o Cristo glorificado, porque nós temos certeza de que Ele vai voltar para nos buscar como igreja e um dia estaremos ao seu lado. E Apocalipse 1, de 12 em diante, João está descrevendo como é que foi
a visão que ele teve do Cristo glorificado. E diz assim: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, e como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E a gente está falando de um cara que caminhou com Jesus, que viu Jesus, que conheceu Jesus, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, diz assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Diante do Cristo glorificado, o apóstolo mais chegado a ele, o apóstolo mais íntimo de Jesus, caiu como morto aos seus pés, diante da sua glória reluzente, da sua santidade. E nós cremos que esse dia há de chegar para mim e para você, que creem, confessam e buscam esse Deus, esse Jesus que é o primeiro e o último, e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Queria saber qual dos pastores aí então poderia orar para a gente caminhar para o encerramento. Seu discípulo do amor, né? O discípulo do amor ora. O mais próximo. O Jadson, que é o que está mais próximo do martírio, ou não, do martírio não. Ele não vai passar. Então o Jadson pode orar para a gente aí? Se quiser fazer alguma consideração final. Eu estava pensando aqui, quando falou da Helenaldo da traição, eu penso que hoje uma das maneiras da gente estar traindo Jesus é quando a gente não cumpre o propósito dele sobre a nossa vida. Né? Deus tem uma escolha, tem uma vida para cada um, tem um ministério, tem uma função, e quando a gente deixa de vivenciar isso, de viver isso, ao ponto de morrer pelo outro, isso é uma traição. A gente passa a viver um falso evangelho. Que a Páscoa possa ser esse tempo da gente refletir aquilo que Cristo fez por nós, né? E uma das coisas aqui, os 3 personagens foram tocados por Jesus. E as nossas, na questão dos nossos personagens, não mudaram quem Jesus era. As nossas atitudes, né? Ele cumpriu, né? Ele cumpriu. E ele faz o mesmo convite, que a gente deva morrer como ele morreu, para poder viver tudo aquilo que ele viveu, ressurreto, e que a gente possa desfrutar de tudo que ele está desfrutando hoje, vivendo a vida dele hoje, na nossa relação com o próximo e na nossa relação com Deus. Senhor nosso Pai, obrigado Deus, por esse tempo que a gente começa a pensar sobre a Páscoa, começa a lembrar do teu sacrifício, Senhor, começa a lembrar da tua ação em prol a cada homem, Senhor. Obrigado, Jesus. Isso é algo grandioso para nós, porque o Deus que rege o universo submete a vir em forma humana e nascer numa estrebaria onde só tem animais e é maltratado, ridicularizado pelo homem, independente das coisas que o homem pôde fazer com o Senhor, lógico, com a sua permissão. O Senhor se submete a tudo isso para que a vontade do Pai pudesse nos alcançar, para que a gente pudesse ter uma nova vida. Obrigado, Jesus. Pai, aí a Páscoa tem um novo significado para nós. É o tempo que a gente relembra o teu sacrifício pela nossa vida. Aleluia. E, ó Deus querido, como a gente tem um pouco de Judas, de Pedro. É verdade, Senhor. E às vezes nos falta um pouquinho de João. Nos ajuda, Senhor, a olhar para essa história dos 3, mas a olhar principalmente para Ti. Oh Deus, e aprender a lidar com qualquer situação olhando para o Senhor. Deus, nos ajuda, querendo ser seus seguidores, assim como todos eles, Senhor.
acabaram sendo, né? Com exceção de Judas Iscariotes. Então nos dá essa chance, Senhor. Dá-nos, ó Deus. Nos dá a chance de nos arrepender, nos dá a chance de tentar permanecer ao seu lado. Senhor, por favor, E não deixa, Deus. Senhor, a gente pautar a nossa vida no remorso. Em nome de Pai Jesus. querido, é o que a gente pede. Então que o Senhor possa estar abençoando cada lar. Pai, que essa Páscoa possa ser celebrada Espírito agora, Santo. cada vez mais com a nossa família, que Sim, é o que a Deus. gente vai vivenciar esse processo sobre esse coronavírus, sobre essa quarentena, que na nossa casa a gente possa lembrar que o Senhor é aquele que significa a Páscoa. Sim, Senhor O Jesus. Senhor é a nossa Páscoa. Oh, E Deus, olhando para a tua ação, a gente possa se lembrar do teu amor, da tua graça que nos Sim, alcançou. Senhor. Em nome Então de guarde Jesus. cada casa, abençoa cada lar Sim, e Deus. nos ajuda, Senhor, a ser instrumento de vida nesse mundo cheio de morte. Oh, Em Deus, nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.